Oi meninas, tudo bem? Saudade de vocês, de dar aula para vocês presencialmente, faz muita falta, viu? Espero que vocês estejam todas bem. Para as alunas que não me conhecem, eu sou a professora Marie, eu dou aula de ciências, junto com a professora Marilene, então uma parte das turmas é dela, outra parte é minha. E aí eu resolvi fazer um vídeo para vocês para explicar um pouquinho sobre o que nós vimos desde célula até o sistema digestório, fazendo uma revisão desse conteúdo todo, porque nós percebemos em algumas atividades que vocês tiveram dificuldade, tá? Então eu vou tentar explicar bem devagar, bem tranquilamente, para ver se vocês assimilam, associam. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida depois disso, escrevam no final da atividade o que vocês não entenderam, onde é que ficou a dúvida, que aí a gente tenta resolver isso na próxima atividade, tá? Então, nós começamos falando das células. Existem dois tipos principais de células, as células eucarióticas e as células procarióticas. As células procarióticas, elas são mais simples, elas são encontradas nas bactérias, exclusivamente nas bactérias, tá? As células eucarióticas, elas são encontradas em todos os outros seres vivos, nas plantas, nos animais e também nos seres humanos. Aí, nos exercícios que a gente teve sobre as células, a maioria de vocês foi bem, né? Que as células eucarióticas são mais complexas e as células procarióticas são mais simples. As células eucarióticas, o DNA fica no núcleo e nas células procarióticas, esse mesmo DNA fica disperso no citoplasma, então ele fica solto na célula, né? Por isso que a gente diz que a eucariótica é mais complexa que a procariótica. E aí, depois disso, a gente foi falar das estruturas do corpo até chegar nos sistemas. Então, as células, a junção das células, formam os tecidos. Que células são essas? Qualquer célula forma um tecido? Não. São células que têm funções semelhantes. Então, elas fazem a mesma coisa, é isso que a gente chama de semelhante. Essas células que têm funções semelhantes, elas vão formar um determinado tecido, né? Por exemplo, as células epiteliais que formam o tecido epitelial. O que é o tecido epitelial que nós vimos lá atrás, só para relembrar vocês? É o tecido da pele. Então, as células epiteliais formam o tecido da pele, que é o tecido epitelial. Elas se juntam e juntas elas formam um tecido. E o tecido forma um órgão. Um tipo de tecido forma um determinado órgão. Por exemplo, a pele é o maior órgão do corpo. As células epiteliais formam o tecido epitelial e o tecido epitelial forma a pele. Da mesma forma para outros órgãos. Eu espero que vocês tenham entendido até aí. Então, bem simplesinho, célula, tecido, órgão. Junção de célula forma tecido e os tecidos formam os órgãos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como esses órgãos, em conjunto, formam um determinado sistema, né? A gente tem vários sistemas no nosso corpo, que é o que nós vamos ver até o final do ano aí. O primeiro sistema do qual nós falamos com vocês foi o sistema digestório. E aí, eu fiz alguns conteúdos, né? Nós trabalhamos alguns conteúdos com vocês sobre o sistema digestório. Por onde que a gente vai começar essa revisão, então? Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando o roteiro que eu fiz para vocês acompanharem. Então, eu vou explicar o roteiro para vocês aqui no vídeo para ficar mais fácil. Mas parte desse conteúdo do vídeo também vai estar no roteiro escrito para vocês poderem consultar na hora de fazer a atividade, tá bom? Então, por onde que a gente vai começar essa revisão? Os alimentos após ingeridos, ou seja, engolidos, eles mudam de nome. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma maçã, uma pera, uma fruta, a gente chama dessa forma, de maçã, pera, né? A partir do momento que a gente mastiga e engole, dentro do sistema digestório, esse alimento vai mudar de nome. Então, a gente vai passar a chamar ele de bolo alimentar. Por que ele muda de nome e a gente passa a chamar de bolo alimentar? Porque uma vez que a gente mastiga
e a saliva e os dentes trituram esse alimento, ele deixa de ter a mesma característica que ele tinha antes de ser engolido, né? Não parece mais, se você abrir a boca depois que você está mastigando e mostrar a sua língua, você vai perceber que não tem nada a ver com a maçã que você comeu, o que tem na sua boca. Por isso que passa a se chamar bolo alimentar. Aí esse bolo alimentar, a partir do momento que é engolido, deixa de se chamar alimento, passa a se chamar bolo alimentar. Vai se chamar bolo alimentar durante todo o processo digestivo? Não. Vai se chamar bolo alimentar no começo do processo digestivo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, até chegar no intestino grosso. Quando o bolo alimentar entra no intestino grosso, ele muda de nome de novo. Por que que ele vai mudar de nome? Né? Já tinha mudado de nome uma vez, já deixou de chamar alimento, passou a chamar bolo alimentar. Por que que ele muda de nome de novo? Ele muda de nome porque a partir do momento que ele entra no sistema digestório, no intestino grosso, no intestino grosso vão ser produzidas as fezes. Então, ele passa a se chamar bolo fecal. Continua sendo o bolo de anteriormente, mas agora ele chama bolo fecal porque vão ser produzidas as fezes. Espero que esteja tudo bem até aí. Queria estar aí para vocês poderem me dizer entendi, não entendi. Deixa eu ver. O que mais? Como sentimos o sabor dos alimentos? Então, como é que a gente sente o sabor dos alimentos? Na nossa língua, a gente vai encontrar vários pontinhos brancos. Vocês podem mostrar a língua aí uma para outra depois, para poder observar esses pontinhos brancos que tem na língua. E esses pontinhos a gente vai chamar de papilas gustativas. O que são as papilas gustativas? Elas são o que permitem a gente sentir o sabor das coisas. Então, sentir doce, azedo, salgado, amargo. Por que uma determinada torta, um determinado alimento tem um gosto para mim e tem um gosto diferente para outra pessoa? Por exemplo, se eu e a professora Marilene provarmos a mesma torta de limão, pode ser que eu ache ela mais azeda ou muito doce, e a professora Marilene ache o contrário. Eu acho muito azeda e ela ache muito doce. Por que a gente muda assim, se é a mesma torta? Porque o número de papilas gustativas para determinado sabor é diferente na minha boca e na boca dela, né? Se eu tenho mais papilas gustativas para azedo ou para amargo, uma coisa azeda vai ser muito mais azeda para mim, porque eu sinto ela com mais intensidade, ou muito mais amargo. Por isso que tem gente que, por exemplo, gosta de chocolate amargo e tem gente que não consegue nem provar, que é o meu caso. Detesto chocolate amargo, tem que ser bem docinho mesmo ao leite. Deixa eu ver o que mais. As papilas, tudo bem, né? Onde começa a digestão? Essa pergunta nós fizemos na atividade anterior, uma das atividades que a gente deu, e a maior parte de vocês acertou. A digestão, ela começa na boca. E aí eu perguntei como que essa digestão começa na boca. Ela começa na boca a partir dos dentes que trituram o alimento. Então, eles fazem o alimento perder aquela característica inicial. Por isso que ele muda de nome, passa a se chamar bolo alimentar. E a saliva, ela precisa estar presente numa quantidade suficiente para umedecer esse alimento, porque na saliva, que é esse líquido que a gente produz na boca, contém enzimas digestivas. Qual a função dessas enzimas digestivas? Começar a digestão ainda na boca. Então, a partir do momento que a gente engole, o processo digestivo já começou a acontecer, a digestão já começou a acontecer com esse alimento na boca. Então, é muito importante que a gente beba no mínimo 2 litros de água por dia, porque 70% do nosso corpo é água e todo o funcionamento do nosso corpo, não só do sistema digestório, precisa de água. Se a água não está suficiente, os processos ficam defasados, eles ficam em mau funcionamento. Aí a gente vai ver quando eu for falar dos outros órgãos, vocês vão ver como é que isso acontece, tá? Na nossa boca, a falta de água determina a falta de saliva. E se a saliva não tiver suficiente, esse processo digestivo já começa prejudicado, tá? A digestão já não começa direitinho na boca como ela tinha que começar.
Então, quando a gente sente a boca muito seca, é porque a gente está bebendo pouca água. É o nosso corpo mostrando pra gente, é um bioindicador que a gente chama, é o nosso corpo mostrando pra gente que a gente precisa beber água para repor o que tá faltando, tá? Mas ainda que a gente não sinta a boca seca, que a gente esteja produzindo saliva suficiente no nosso entendimento, e não para o nosso sistema digestório, mas se a gente achar que tá, se não bebeu 2 litros de água, não é suficiente, tem que beber. E 2 litros de água é 2 litros de água. E não 1 litro de água, 1 litro de suco, 1 litro de água, 1 litro de leite, 2 litros de refrigerante. Não é a mesma coisa, com certeza. Não faz a mesma função, tá? 2 litros de água são 2 litros de água. Quais os órgãos principais desse sistema, né? Do nosso sistema digestório? Os órgãos principais, aí vou fazer o caminhozinho para vocês entenderem. Então, a gente engole o alimento. A partir do momento que a gente engole, passa a se chamar bola alimentar. E aí, a gente tem o comecinho desse canal aqui, que se chama faringe. A faringe é um tubo onde não acontece a digestão, tá? O bolo alimentar já está em processo de digestão por causa das enzimas digestivas presentes na saliva, mas nesse tubo não acontece nada, ele tá só passando, tá? Senão a gente ficaria meio entupido se parasse aqui para fazer digestão. Passa direto, tá? Então, a faringe, e aí passou a faringe vem o esôfago. O esôfago é um tubo maior que fica nesta parte aqui e que desce até embaixo, até onde está o nosso estômago, tá? Então, vai vir da faringe, esôfago, estômago. Do estômago, esse bolo alimentar sai para o intestino delgado. Nós temos 2 intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. Primeiro vem o intestino delgado e depois vem o intestino grosso. Então, sai do estômago para o intestino delgado e do intestino delgado vai para o intestino grosso. E aí, no intestino grosso, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, acontece a produção das fezes. E aí, essas fezes são eliminadas por um canal que se chama reto e eliminadas do corpo pelo ânus, tá? Então, esses são os órgãos que a gente chama de órgãos principais do sistema digestório. Então, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Tudo bem? Depois que acontece esse processo todo, o bolo alimentar passa por esse processo, chega no intestino grosso, passa a se chamar bolo fecal, e aí a gente faz a eliminação das fezes, que a gente chama defecação. Para que isso tudo aconteça, a gente precisa de algumas glândulas que auxiliam nesse processo, auxiliam no processo de digestão. Essas glândulas, elas são chamadas de glândulas anexas. Quais são as glândulas anexas do nosso sistema digestório? São o pâncreas, o fígado e as glândulas salivares que produzem a nossa saliva. Então, todas essas glândulas, elas produzem uma secreção, cada glândula produz uma secreção. Secreção é um líquido, nada mais, nada menos do que o que a gente percebe na nossa boca mesmo. A glândula salivar libera saliva. Então, é um líquido, uma secreção que pode ser um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais gosmenta, assim, mas continua sendo uma secreção, tá? Essas secreções são produzidas, então, pelo pâncreas, pelo fígado e pelas glândulas salivares. As glândulas salivares vão produzir uma secreção chamada saliva. O fígado produz uma secreção que se chama bile. E aí a bile, apesar de ser produzida pelo fígado, ela vai ser armazenada num outro órgão, que é a vesícula biliar. A vesícula biliar armazena a bile e guarda até quando o fígado precisar. Quando precisa, a bile devolve, a vesícula biliar devolve a bile, que vai ajudar no processo digestivo. Essa bile ela vai ser jogada, ela vai cair no intestino delgado, para iniciar o processo de digestão lá no intestino delgado, auxiliar nesse processo, ajudar para que o alimento seja digerido corretamente no intestino delgado. O fígado, então, produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar, e essa bile vai para o intestino delgado no momento de começar a digestão, de auxiliar, ajudar na digestão que está acontecendo no intestino delgado, tá? O pâncreas vai produzir uma secreção chamada suco pancreático.
O suco pancreático tem a mesma função, tá? Auxiliar, ele tem enzimas digestivas também, que auxiliam no processo de digestão. Também vai encontrar com o bolo alimentar no intestino delgado. Então tem ductos, que é como se fossem caninhos, tá? Ductos que vêm desses órgãos, vem do fígado e vem do pâncreas para o intestino delgado. E aí no intestino delgado auxiliam, ajudam no processo de digestão. Por isso essas glândulas, elas chamam glândulas anexas. Elas estão junto, elas não fazem parte, mas elas estão junto, tá? E por estar junto, de alguma forma, elas fazem parte. Mas o alimento não passa por elas, por isso que elas não são chamadas de órgãos principais do sistema digestório, tá? Os órgãos principais do sistema digestório são os que eu falei para vocês, que no final eu repito, por onde o alimento vai passar. Que foi uma das perguntas que nós fizemos na atividade para vocês, né? Qual o caminho percorrido pelo alimento? Então, o caminho percorrido é todo lugar por onde o alimento passa no nosso sistema digestório até ser eliminado. Inclusive, algumas meninas responderam essa questão corretamente e esqueceram só do ânus. Ficaram entupidas, né? Porque se não for eliminado, fica entupido. Não pode esquecer o ânus. Afinal, faz parte também a retirada. Tá? Deixa eu ver as glândulas anexas, como são produzidas as fezes. Então, as nossas fezes, elas são produzidas no intestino grosso. Então, o alimento, após engolido, muda de nome e passa a se chamar bolo alimentar. E vai se chamar bolo alimentar até entrar no intestino grosso. No intestino grosso passa a se chamar bolo fecal. Por quê? Porque aí vão ser produzidas as fezes. Essas fezes vão ser produzidas a partir de bactérias que estão no nosso sistema digestório e que não fazem mal para o nosso organismo, tá? Não são as bactérias que a gente chama de bactérias patogênicas, que são bactérias causadoras de doenças. As bactérias que estão no nosso organismo, no nosso intestino grosso, elas são bactérias que são boas para o organismo, porque elas ajudam no processo de decomposição da comida e transformação dessa matéria em fezes, tá? Porque, por exemplo, quando a gente defeca, quando a gente libera as nossas fezes, elas têm odor. Elas têm odor porque parte dessas bactérias, em processo de decomposição no bolo fecal, são eliminadas também, tá? Então, por causa disso é que a gente observa o odor. Esse odor também tem relação com as coisas que a gente come, tá? Quanto mais alimentos mais difíceis de digerir, como as proteínas, por exemplo, a carne, o frango, esses alimentos que são mais difíceis de digerir, se a gente come em excesso, a gente tem a tendência a ter uma dificuldade maior de produzir as fezes e também um mau cheiro maior na hora que a gente elimina elas, tá? Mas todo esse é um processo natural do nosso corpo. Essas fezes e essas bactérias, a ideia é elas não saírem do nosso intestino grosso, né? Mas a primeira parte do intestino grosso, que se chama seco, a primeira parte do nosso intestino grosso, que se chama seco, é onde se encontra o que a gente chama de apêndice. Eu já falamos para vocês antes do apêndice, mas acho que agora falando assim vai ficar mais explicadinho. Então, o apêndice é essa primeira parte do intestino grosso, tá? Ele é bem fininho, parece uma linguinha, um dedinho de uma luva, tá? Bem fininho o apêndice. Não tem função esse apêndice para o nosso intestino grosso ou para o nosso sistema digestório. Hoje o apêndice não tem função. Mas em algum momento na história ele teve função, tá? O nosso intestino, assim como o nosso sistema digestório todo, todas as estruturas eram maiores, porque vocês vão estudar isso em história, em outro momento aí, se já não estudaram. O homem comia carne crua, tá? Então, rasgava a carne no dente, comia carne crua. Então, os nossos dentes, hoje a gente tem 4 caninos, os nossos dentes pareciam mais caninos, né? Eles eram mais pontiagudos antigamente, na pré-história. Assim como o nosso intestino e o nosso sistema digestório também era bem maior e todas as estruturas tinham função para conseguir digerir o alimento cru.
tá? A partir do momento que o homem inventou o fogo, o alimento passou a ser cozido, assado, frito, tá? Então, a gente não tem mais essa função extremamente necessária para o nosso corpo. A digestão acontece mais facilmente no nosso sistema digestório. Então, essa parte inicial do intestino grosso, que é o apêndice, perdeu função. Hoje ele não tem função, tá? E acredita-se que daqui a um tempo, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, as próximas gerações, muito provavelmente já vão nascer sem apêndice, porque ele não tem função. Hoje em dia, para que serve o apêndice? Para dar problema, tá? A gente tem essas fezes no intestino grosso, que são benéficas, são boas para o nosso organismo, porque elas ajudam, como eu disse, na decomposição da matéria e produzem as fezes. Mas essas bactérias, por um mau funcionamento, ainda não se sabe explicar direito por quê, elas podem migrar, elas podem andar da parte do intestino grosso, onde acontece a formação das fezes, para o início do intestino grosso, onde fica o apêndice, e aí elas vão infeccionar o apêndice. Tá? Uma vez o apêndice infeccionado, não tem o que fazer com ele, ele tem que ser retirado. E essa cirurgia é uma cirurgia de urgência, tem que ser retirado o quanto antes. Por quê? Porque toda vez, em qualquer lugar do nosso corpo que tem bactérias, e essas bactérias provocam uma infecção, essa infecção gera pus. Tá? E a quantidade de pus vai aumentando. Vocês já viram como é que é o pus num machucado? Aquele amarelinho que forma no machucado e que não cicatriza nunca, quando você se corta, cai da bicicleta, do skate. Essa formação do pus vai acontecendo dentro do apêndice. E aí o apêndice vai aumentando de tamanho, E aí a parede do apêndice pode romper, pode abrir. Se isso acontecer, se o apêndice estourar, esse pus todo, que está totalmente contaminado por bactérias, vai cair na corrente sanguínea e distribuir no corpo, tá? Então aí a pessoa pode morrer por infecção generalizada. Por isso é que quando a pessoa tem apendicite, prestar atenção nas dores que a gente sente no nosso corpo. Dor não é certo, não é comum, não tem que acontecer. Se tá doendo, a gente volta naquela questão do bioindicador, é o seu corpo falando pra você que tem alguma coisa errada que você tem que resolver, tá? Então, nunca deixa a dor pra depois, tá doendo, vai ver o que é. Se for apendicite, e não resolver logo, pode estourar e causar um transtorno de uma cirurgia de emergência e até arriscar a vida mesmo, porque causa a morte, tá? Espero que tenha ficado entendido aí a questão da apendicite, que não ficou da primeira vez nas primeiras atividades que vocês fizeram, tá? Tirando a apendicite, um outro problema, uma outra doença, das principais doenças que acontecem no sistema digestório, a gente tem a gastrite. A gastrite é uma inflamação na parede estomacal, então na parede do estômago, tá? Então a gastrite, ela só inflama, ela deixa a parede do estômago avermelhada. Como é que é a parede do estômago por dentro? Ela é mucosa. O que é mucosa? Mucosa é essa parte avermelhada e úmida que a gente tem só em algumas partes do nosso corpo, externas, que a gente consegue ver, né? Onde é que a gente tem mucosa, por exemplo? A gente tem mucosa na nossa boca, tá? Então, por isso que quando você morde a boca no lado ou no lábio, quando você morde a boca e corta um pedacinho, 1 dia, 2 dias já tá cicatrizado, tá? Porque mucosa, ela cicatriza e regenera sozinho. Se você perder um pedaço da mucosa, ela regenera sozinho. Não é a mesma coisa que você perder um pedaço da sua pele. Se você perder um pedaço da sua pele porque você queimou, porque você cortou, arrancou um pedaço, ela vai juntar, cicatrizar e a cicatriz vai ficar ali e você vai ver, tá? Na mucosa a gente não observa isso. Dentro do estômago, então, é mucosa. Vocês observam, então, que se a mucosa do estômago é igual à mucosa da nossa boca, por dentro, ela é bem sensível, né? O estômago produz um ácido para ajudar na digestão. Esse ácido que é produzido pelo estômago é o suco gástrico. O suco gástrico, apesar de ser ácido, ele não machuca a parede do estômago. A ideia é ele não machucar a parede do estômago, né? Senão ele não seria produzido lá. Mas isso pode acontecer,
E o que pode determinar que o suco gástrico vai machucar a parede do estômago, causando a inflamação que a gente chama de gastrite? Estresse, por exemplo, né, que a gente tem a chamada gastrite nervosa. Então a gente libera mais ácido por causa do estresse, a gente libera mais ácido do que era para liberar, e aí acaba, por excesso desse ácido, como ele não é todo utilizado no processo de digestão, fica sobrando lá, ele machuca a parede do estômago, então ele vai causar essa inflamação. Ou pode ser também pela má alimentação, né? Por exemplo, chiclete, mascar chiclete. Quando a gente masca o chiclete tem açúcar. E aí a gente masca o chiclete, a saliva desce com açúcar para o nosso estômago e isso informa o estômago que tá vindo comida, tá? Se tem açúcar, tem comida. Quando essa mensagem chega no estômago, ele começa a se preparar para digerir a comida. Então ele começa a soltar suco gástrico, tá? Para se preparar para digerir essa comida. E aí a comida chega? Não, a comida não chega, porque você fica 1, 2 horas mascando o chiclete, né? E esse suco gástrico vai ficar lá sem ter o que fazer. Desocupado, ele inflama a parede do seu estômago. E aí gera, então, o que a gente chama de gastrite aguda, que é a gastrite aguda, tá? A gastrite nervosa a gente costuma chamar de gastrite crônica. Essa gastrite aguda, especialmente a crônica, pode fazer isso também, mas é mais raro. A gastrite aguda, que é causada por má alimentação mesmo, por também ingerir alimentos muito ácidos, refrigerante, por exemplo, alimentos muito ácidos, ketchup, alimentos cítricos como limão, laranja, todos esses alimentos que são mais azedos, eles são mais cítricos e mais ácidos, e por isso eles tendem a lesar a parede do nosso estômago, tá? Causando a gastrite. Se a gastrite evolui de uma gastrite leve para uma gastrite mais grave e ela não é tratada, ela pode evoluir para uma úlcera. E aí o que era só uma inflamação, só um vermelhinho na parede, na mucosa, na parede do estômago por dentro, pode virar feridas, tá? As úlceras, elas são pequenas feridas que aumentam de tamanho. Essas úlceras, elas vão causar dor, tá? Podem provocar vômito, isso a gastrite já pode provocar também, náusea, vômito. Náusea é vontade de vomitar. A náusea, o vômito, e também podem provocar sangramento, tá? Que são hemorragias. Essas hemorragias, elas podem ser percebidas nas fezes. Por isso que é muito interessante, muito importante a gente observar tudo que sai da gente. Mais pra frente, quando a gente fala lá de sistema urinário, eu vou explicar a importância de observar a urina mais claramente para vocês. Mas hoje, para vocês saberem, só porque é importante saber isso, já que a gente está falando um pouquinho sobre isso, é importante vocês saberem que a urina, ela tem que estar o mais transparente possível, tá? E o que vai determinar se a urina está transparente ou não? A quantidade de água que a gente bebe. Então, quanto mais amarela tiver a nossa urina, mais complicado está sendo a ingestão de água. A gente está ingerindo menos água do que a gente deveria ingerir, tá? Ela tem que estar o mais transparente possível. A coloração das nossas fezes, normalmente, é marrom. E ela tem que estar marrom. Alguns alimentos, por exemplo, a beterraba, deixam as nossas fezes mais rosadas, avermelhadas e até a urina mais rosada também. Então a gente tem que prestar atenção que alguns alimentos alteram a coloração das nossas fezes, tá? Porque eles têm muita cor. Normalmente as fezes são marrons. Fezes pretas podem indicar hemorragia interna. Então é interessante a gente observar a coloração das nossas fezes, porque uma hemorragia interna, a gente sente dor, claro, tá machucado, mas às vezes a gente tá enrolando para resolver o problema. Agora, se a gente observa a mudança na coloração das nossas fezes, daí fica mais fácil da gente correr atrás do problema, tá? Então, as fezes, elas têm que ser marrom. Mudou essa coloração, é um risco de ser hemorragia interna. Pode ser que seja uma alteração só por causa da alimentação, tá? Existe uma bactéria que chama H. pylori, e é uma bactéria que dá na parede gástrica, no estômago, e que esta bactéria machuca a parede do estômago e faz uma gastrite evoluir para uma úlcera e pode gerar esse tipo de hemorragia interna, tá? E aí muda a coloração das fezes.
Espero que vocês tenham entendido até aí, meninas. Deixa eu ver o que faltou aqui. Então as doenças relacionadas, é isso mesmo. E a gente falou um pouquinho sobre os nutrientes, que eu nem coloquei nesse roteiro aqui, porque vocês associaram bem, entenderam direitinho que cada alimento tem um nutriente e que todos esses nutrientes, eles são importantes para o nosso corpo. As vitaminas, elas são muito importantes para o nosso corpo. Eu acho importante só frisar para vocês a questão da vitamina D, tá? A vitamina D é a única vitamina que o nosso corpo próprio produz, tá? As outras vitaminas a gente tem que ingerir nos alimentos ou em complexos, em comprimidos mesmo. A vitamina D, ela é produzida pelo nosso corpo mesmo. Como é que essa vitamina D começa a ser produzida? Quando a gente toma sol, as células da nossa pele que produzem a vitamina D são ativadas e aí essa vitamina D é produzida e liberada no nosso organismo. Se a gente não toma sol, a gente não libera essa vitamina D, tá? Então, esse é o conceito que eu achei mais importante frisar aí dos nutrientes para vocês. Mas a questão dos nutrientes eu achei que ficou bem legal, então não entrou nessa revisão e não tá no roteiro e não tá no vídeo aqui também, tá? Meninas, a professora Marilene mandou um beijo pra vocês, tá? A gente tá com muita saudade. Um beijo grande pra vocês e fiquem com Deus.